Então, de alguma forma, você está falando que as pessoas estão bem cegas, né? Isso, Tô. defendendo polaridades, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, ou é o do lado A, do lado B, do lado A, aí, porque isso aí só acontece porque o do lado B está aqui, do lado A, e fica uma cegueira. E os filósofos, né, bem falado por vocês, eles não têm nem a coragem de adentrar nesses assuntos do antepassado. Eles colocam como nem existe. Ou partem de pressupostos cômodos para o desenvolvimento dos seus pensamentos. Mas fogem a essa questão. Lê a coisa através de um perspectivismo honesto. Aproveitando que a gente está falando disso, eu tenho reparado, ou talvez eu tenha sido impactado com essa pergunta sendo respondida em cortes pelo YouTube, sobre o fato de estarmos vivendo ou não uma simulação. Qual a sua avaliação sobre isso? Vivemos em uma simulação ou não? Seguramente. Por que é que a minha resposta é uma afirmativa tranquila? As principais mentes da modernidade, diversos cientistas, eu cito todos eles no livro Drama Cósmico de Javé, mais de 10 cientistas, as pessoas que mais pensam na atualidade sobre isso, têm certeza científica de que isso é uma Matrix, de que isso é um simulacro de realidade, que isso é uma realidade simulada. Além de eu estar dizendo que eu estudo o que os cientistas mais notáveis das áreas afirmam, e afirmam com certeza científica, e não por dogma ou cientificismo, que é a crença, fé na ciência, esses caras sabem o que estão dizendo. E não é um mero chute, são contas, é matemática. Né? Existe Vamos falar muito claramente. Quando você vê um jabuti numa árvore, quando você vê uma tartaruga em cima de uma árvore, você olha e diz, putz, alguém ou alguma coisa colocou essa tartaruga em cima, porque um jabuti e uma tartaruga não sobem árvores. Na vida, existem coisas que você olha e diz, cara, alguém colocou esse jabuti, alguém fez. O que é a ciência? A ciência é algo que cria métodos para perceber. Os jabutis também em cima da árvore descobrir. Se o jabuti está lá, tá, é um fato. Fato não se discute. Como é que ele chegou lá? Foi alguém que colocou? Ou foi uma tsunami que trouxe, passou por aquela árvore, viu, coitado de uma tartaruga, ficou ali engalhada? Então, assim, nós, humanos, usamos da ciência para constatar certas situações, e a perspectiva de que você encontra um universo que tem leis, e essas leis são jabutis que alguém colocou para funcionar dentro de uma sopa de quarks e gluons menor do que um átomo, menor do que a cabeça de um alfinete, que tinha quarks e gluons e explodiu, criou matéria e antimatéria, e essa coisa foi se organizando a partir do fato de que força nuclear fraca, nuclear forte surgiu para fazer com que 3 quarks se unissem, os gluons unissem os quarks, criaram um próton, nêutron, uma outra força alguém criou ou surgiu do nada para unir essas duas num núcleo atômico, outra força trouxe um elétron, organizou o elemento químico que surgiu o hidrogênio. Aí o hidrogênio se encontra com outro hidrogênio que cria massa de gás de hidrogênio. Um belo dia isso vira uma estrela. A estrela vive X anos, quando consome o estoque de hidrogênio, explode, cria novos elementos químicos e assim foi surgindo vida. Isso é jabuti em cima de jabuti em cima de jabuti. Ou melhor, são vários jabutis sobrepostos em cima de uma árvore. Aí a ciência diz que isso foi pelo acaso, cara. Então, os próprios cientistas, na ausência de uma resposta para certas situações, terminam eles próprios puxando o tapete do método científico, da constatação, aí dizem, não, foi um acaso. Na perspectiva de constatar que isso é uma realidade simulada, ainda bem que eles não foram por aí, conseguiram provar, sim, não há mais dúvida.
científica. Aí quando você compara a certeza científica com os compêndios mais antigos da realidade, que a gente chama hoje de mitologia, aí é que a coisa fica feia ou bonita. Porque dezenas de mitologias dizem o quê? Não existia nada. Alguém pôs um ovo, esse ovo cósmico se quebrou, surgiu o Yin, o Yang, ou seja, os dois universos. Isso aqui é realidade simulada, ou seja, alguém criou um ovo do nada, e esse ovo, quando se partiu, já partiu com leis que começaram a organizar tudo. Isso é jabuti em cima da árvore. Alguém, ou um princípio qualquer, criou isso. Então, a certeza da realidade simulada que os cientistas têm, que eu tomo para mim como também sendo algo em que eu acho que efetivamente eles têm razão, também se harmoniza com o que os espíritos falam, com o que seres do universo vizinho falam, que eles sabem dessa história. Então, sim, respondo a você com tranquilidade. Eu, Rogério, parto do pressuposto que isso aqui é uma realidade simulada, sim. Ponto. Mas é uma realidade simulada em que nível, exatamente? Aí nós teríamos que ir para conceitos difíceis de a gente abordar rapidamente, que é a questão de subjacência e adjacência. Para a gente entender isso, a gente teria que tomar como base algo que os espíritos falaram, porque é a única coisa lógica que eu tenho para poder me referir à sua pergunta. Na revelação espiritual que Allan Kardec codificou no segunda metade do século XIX... Que é Allan Kardec, no caso, você mesmo. Vocês entenderam? Meu nome é Rogério. É dito no Livro dos Espíritos e na Revelação Espírita, né, que antes desse universo existir, já existia algo, entre aspas, pré-existente, desculpe a redundância, que seria a espiritualidade superior. O paraíso, algo incriado que já ali estava. E que a partir disso é que tudo mais surgiu. Então nós temos aqui uma realidade âncora que sempre existiu. E a partir disso, desdobramentos de colapso quântico foram transformando porções de energia em coisas colapsadas, e coisas colapsadas é o que a gente chama de realidade simulada ou de Matrix. Então, quando surge uma Matrix ou uma faixa de realidade que não é eterna, que foi criada em algum momento ou que surgiu em algum momento, isso aqui é uma realidade subjacente em relação à realidade âncora que já existia. Aí quem mora nessa Matrix que foi criada, olha assim para trás e se perceber a realidade espiritual, diz lá é a realidade âncora. Então nós somos uma realidade subjacente a eles. Quem está lá, olha e diz, nós somos a adjacência dessa. Né? Aí se nós aqui resolvermos um dia no laboratório criar uma outra faixa de realidade que vai colapsar e para nós fica sendo um pontinho, mas para quem está lá dentro tem toda uma incomensurabilidade, essa realidade vai ser uma realidade subjacente à nossa e a nossa é uma realidade adjacente a essa. Ou seja, aí depende do desdobramento do colapso quântico. É isso que se tem para se organizar o pensamento humano para falar sobre uma possível resposta à sua pergunta. Esse é o pensamento para você ir percebendo. Então, nessa perspectiva, quando você vê Urântia dizendo, olha, havia uma ilha central, um universo central a partir do qual os outros, ou seja, diversas revelações trazem essa noção de que há um centro eterno, ou incriado, ou mais velho, ou anterior, e a partir daqui alguém ou algo produziu. O quê? Uma nova faixa de realidade que antes não existia. Voltando à primeira pergunta que você fez, os maiores cientistas que eu lhe disse sobre realidade simulada, nos quais eu me apoiava, né, eles não pensam que foi nem um acaso, nem Deus que criou. Eles dizem que só pode ter sido um supercomputador. Aí eu, nas minhas reflexões, penso, eles ainda não pensaram o suficiente sobre a perspectiva do conhecimento espiritual, que supermentes, que superconsciências no campo da
Divindade pode existir, mas como cientista não fala em divindade, então eles não vão por aí. Tá, então você está falando, basicamente, seria entender o ponto de observador de cada ser consciente. Isso. A lucidez, o tirocínio de cada um, o que tem muito a ver com Einstein, quando ele falava da velocidade da luz, mas depende do observador, depende do acesso. O observador, a física quântica diz que é tudo. A onda, o elétron, ou melhor dizendo, não existe. Existe uma onda, mas quando você olha para a onda se transforma em partícula, elétron. Que história é essa que é esse problema da observação? Há todo um mistério nesse processo que a física, a ciência precisa ainda ir adiante. Tá, e antes da gente entrar no assunto da invasão, a gente vai ficar tranquilo, a gente tá só fazendo uma introdução, não é, Guru? Maravilha, tá perfeito. Eu queria aproveitar que a gente tá falando, já que a gente tá falando do colapso de onda, do observador, eu acho que a gente nunca perguntou isso para você. Qual a sua compreensão da lei da atração e do processo de cocriação da realidade, que são temas que a gente aborda praticamente todos os dias em qualquer bolha de espiritualidade. A gente sempre fala cocriação, né, lei da atração, né, você atrair, vibrar para aquilo que você quer. O que você entende disso? Desse compêndio, vou usar uma palavra que você gosta agora. Alguém falou disso há 2.600 anos atrás. Foi essa pessoa que codificou o entendimento em torno disso. O nome do rapaz chama-se Siddhartha Gautama, o Buda. Quando ele, com a sua lei, a lei da mente do Buda, diz o quê? O que você pensa, você cria. O que você sente, você atrai. O que você aspira a ser, se torna realidade. As traduções para o português dessa lei terminam dizendo: o que você pensa, você cria, o que você sente, você atrai, o que você deseja se torna realidade. O desejar aqui não é muito bem aplicado. Eu prefiro o que você aspira a ser se torna realidade. Por quê? Porque Siddhartha Gautama não criou a lei da mente para que alguém ganhasse dinheiro ou ganhasse coisas, comprasse um carro, no campo do ter com isso. Ele estava trabalhando no campo do ser. Ele estava mostrando que há algo que hoje a ciência pode dizer, mas na época dele ele não tinha como dizer. O quê? Esse corpo é formado por 100 trilhões de células. O que é que diabos funciona dentro da célula da gente? Quando qualquer ser humano sente uma sensação, as células do seu corpo criam RNA mensageiro para criptografar essa sensação sob a forma de um código e levar esse código até o DNA que está no núcleo de cada célula. Então, de novo, o ser humano sente a sensação, ou tem um pensamento, ou um sentimento, ou seja o que for. Em cada célula surgem novas moléculas, que são os RNAs mensageiros, que vão transformar a sensação numa mensagem codificada em torno das 4 bases nitrogenadas. E de tanto você fazer isso, se você fizer isso bem, essa sensação se torna real no seu DNA e aquilo passa a ser verdade. Um exemplo. Levitar. Levitar. Você falou isso, não foi? Foi, eu falo assim. Acho que foi 3 anos atrás, acho. Exatamente. Então, o corpo está doente. Esse corpo está com câncer. Recebi a notícia do médico, por exemplo. Aí você, no seu imaginário, começa a sonhar em se curar. Você sonha, de tanto você sonhar, se você souber sonhar, esse é o primeiro passo, sonhar. O que é sonhar? É sentir a melhor sensação possível em relação àquele problema que você quer resolver. Na hora que você cria uma super sensação, tá certo? No sonho, isso se transforma num plano mental, porque quer dizer que o seu RNA mensageiro das células doentes receberam a mensagem do eu, que é um epifenômeno desse cérebro, dizendo: eu quero me curar, eu vou me curar. Então o RNA mensageiro começa a criar novos códons que vão substituir códons
doentios de um gene. Qual é o terceiro passo? Aí a física quântica entra com essa contribuição que antes a gente não tinha entendido. Quando você, no seu imaginário, se sentir curado, aí o RNA mensageiro acredita nisso. Na hora em que ele acreditar, ele promove a mutação no seu DNA e a célula se cura. Por que é que isso é possível? Tá? Se o guru chegar para mim e disser, Rogério, você é bonito. Aí eu olho para ele e digo, sou, se eu acreditar no que o guru está me dizendo, meu hipotálamo produz o quê? Peptídeos em toda a corrente sanguínea, aí todas as células vão gerar, e eu vou me sentir bem, porque o guru disse que eu sou bonito. Aí você olha para mim e diz, ei, Rogério, o guru tá lhe sacaneando, cara, você é feio pra cacete. Aí eu vou ficar com você chateado, ou seja, eu senti a sensação de maravilhamento, porque o guru disse que eu sou bonita, se está dizendo que eu sou feio, eu vou sentir uma sensação de contrariedade ou de raiva, aí meu hipotálamo produz peptídeos e por isso eu sinto a raiva. Ou seja, o cérebro da gente, ele não lida com nenhuma verdade pré-estabelecida. Ele vai na onda da sensação que ele sente. E em ele sentindo a sensação, ele produz toda uma carga química, e se essa sensação for bem trabalhada pela gestão do psiquismo do eu, e é isso que eu tento fazer no Mentalma, inclusive eu trouxe até um livro, caneca, para dar para vocês, passo já. Isso é o que? É a velha lei da mente do Buda, é a lei da atração, é a lei que diz que o que você pensa, você cria. Então, se você pensou, você criou. Se você sentiu, você atrai para você aquilo que você pensou e sentiu. E se aquilo faz parte de uma aspiração no campo do vir a ser, o que Buda não disse, o próprio espírito que está animando você converge, conspira e todo o universo para que aquilo se torne realidade em você, porque você é um co-criador. Aí entra a física quântica, dizendo que o ser humano é o artista, é o pintor, é o pincel, é as tintas e também o quadro que ele cria. Então, eu vejo a lei da atração, que você me perguntou, absolutamente ancorada no que Buda nos ensinou lá atrás e que hoje a física quântica corrobora, e um sem número de experiências em universidades, tipo as que Deepak Chopra, Dr. Joe Dispenza, várias figuras aí, têm, entre aspas, percebido que sim, nós, seres humanos, somos co-criadores da realidade. Ah, mas isso só serve para o campo do ser? Não tem um jeitinho de nos ajudar no campo do ter? Olha, dependendo das circunstâncias de cada um, essa coisa também vale. Só que eu, particularmente, não acho razoável você misturar o campo do ser com o campo do ter. Uhum. Mas isso tem a sua validade também para esse aspecto. Porém, há prejuízos espirituais para quem faz mau uso da gestão psíquica no campo da ambição pessoal, no campo da... Aí você termina tendo dinheiro no bolso, mas às vezes você corrompe níveis de sua consciência e junta arquivos doentios no seu quaternário inferior, que são os fantasminhas que existem junto com esse corpo, e na hora que esse corpo morre, os fantasminhas estão lá com aqueles arquivos e na espiritualidade ninguém tem dinheiro. Aí se você chegar lá só especialista em querer pegar as coisas para você, o nome disso é esperteza além da conta, é corrupção, quando a beleza da vida é você ser o melhor ser que você puder ofertar aos outros como companhia a vida. Agora ter, muita gente na Terra tem, e como é que está a situação? Muitos que têm, na verdade, nada tem. Nada são, ou poucos são, no sentido de homenagear a vida com o perfume que dele sai. Tem dinheiro, mas fedem, porque seus arquivos íntimos são complicados. Todos, não, tem gente aí que é bilionária, que é um ser humano muito melhor que eu. Tem bilionário formidável, não é essa a questão. Como também tem pobre, que além de não ter materialmente nada, também é miserável no sentido espiritual.
Tem gente que é rica financeiramente falando são pessoas formidáveis. Só que quando você perde a noção e quer ser, entre aspas, algo no sentido de ter tudo e ter mais que todo mundo, milionário, não, tá bom, não, agora eu quero ser bilionário, não, agora eu quero ser trilionário. Porra, e os outros? A gente vai ter aí o primeiro trilionário do mundo, né, meu querido Sherminator? É o Musk? Primeiro trilionário do mundo. Ele vai ter o PIB maior que muito país, né? Já Só tem. Aqui vários países. mas mais que países até intermediários, assim, às vezes você vai pegar um paizinho lá que ninguém conhece, tudo bem, né? Dá pra imaginar, mas você imagina uma pessoa ter mais poder do que um presidente de um grande país. É uma nova realidade aí, né? Exatamente, isso aconteceu na surdina nos anos 80 e 90, com o surgimento da era do conhecimento. As empresas que detêm o conhecimento passaram a mandar mais do que os presidentes dos países, porque eles aqui operam e dominam toda a logística, toda a base estrutural de informações que as Forças Armadas de um país, os bancos, aeroportos, ou enfim, segurança nacional. Se a gente fizer aqui uma rápida passada, meu querido Sherminator, a SpaceX é privada e já tem parceria com a NASA e vai passar provavelmente uma NASA. A Tesla passou a Toyota, que era a maior empresa de carros. A Tesla já vale mais do que a Toyota. Temos o Elon Musk Phone lá, que não tem nome ainda, mas vai destruir todas as operadoras do mundo. Ou seja, ele vai ser o dono do mundo, né? Tem o Starlink também, que é o melhor sistema de satélite do mundo. Bem lembrado, né? Então, isso sem contar Jeff Bezos, sem contar Bill Gates. Então, esses são os donos do mundo. A Blade Runner 2049, o que é que você vê? Não tem países, não tem estados, tem algumas incorporações, mas a maior empresa do mundo é que governa tudo, porque os androides mais eficazes quem tem é essa empresa e os humanos são dominados. Ô Jeanval, você, durante seus acessos mediúnicos, você teve vislumbres do futuro? Muito raramente. Muito raramente. E essa área aí, ela é muito escorregadia. Por quê? Porque há duas formas de você, entre aspas, acessar o futuro. Mas não é você que acessa, são outros que lhe permitem fazer com que a sua mente se vincule a isso. E pode existir pegadinha nisso. Ah, com certeza existe. Infelizmente, sempre tem boi na linha, e não é só um boi, é uma boiada. Né? Então, quando os espíritos estavam tentando me convencer, né, a que eu abrisse a minha mente para algumas coisas que eu precisava fazer, eles me providenciaram uma situação realmente impressionante. Foi a única vez em que um futuro que eu nunca imaginei aconteceu. Mas outras vezes, forças que eu não sei quais necessariamente são, me tentaram fazer a mesma coisa e até agora esses futuros que eles me mostraram continuam pendentes de... Né, se é que eles me mostraram. Talvez tenham mostrado cenários possíveis, tá? Mas só uma vez... E eu posso dizer tranquilamente, final dos anos 80, eu e mais 3 amigos, né? Mas toda sexta-feira em Natal nos encontrávamos, o sextou, né? Nós íamos almoçar juntos. Né? E nessas conversas, um belo dia, nós terminamos decidindo ir os 4 casais fazer uma viagem na Europa. Foi a primeira vez, segunda vez, sei lá, que eu tinha Europa, coisa parecida. E uma bela noite eu tenho um sonho, né, em que eu vejo éramos eu e mais 3 amigos. Eu me via com 2 desses 3, né, esse aqui não, mas nós 3, eu vestido com sobretudo preto, um frio horrível, um outro na minha frente, um outro na minha frente. Esse aqui, faz de conta que é você. Por trás de você, a torre de uma igreja. Tudo em preto e em branco.
uma rua muito estreita e um carro branco pequeno estacionado desse lado. Esse instantâneo de eu me sentir vivenciando aquilo com dois desses amigos e com essas circunstâncias, um ambiente, um frio muito grande. Né? E vestido desse jeito, com eles dois, blá, 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 blá. Passa-se uns 10 anos. Aí vamos à Europa, os 4 casais. Nesse dia, inclusive, nós fomos almoçar na Torre Eiffel, no restaurante que tem lá. E quando saímos caminhando, um casal resolveu ir por uma rua porque esse meu amigo já tinha morado em Paris, ele ia trocar um relógio numa loja lá da mãe dele, uma garantia lá. Então, esse amigo saiu com a esposa, foi por uma rua e nós três, com as 3 esposas, fomos por outra rua e ficamos de nos encontrar lá na frente. Quando esses 3 casais estavam caminhando, eu e mais 2, em algum momento as nossas esposas viram uma vitrine atravessar essa rua que a gente estava indo. Aí eu parei, os meus 2 amigos também pararam e ficaram na minha frente. Só que eu tinha contado esse sonho para esse meu amigo e ele é um gênio, cara, ele se lembra de tudo, eu não vou citar nome aqui porque... Aí quando a gente estava parando, ele se lembrou e disse: Rogério, olha aquele seu sonho que você contou lá na Tererê pra gente. Tererê era o nome da churrascaria. Eu, você e tinha o terceiro. Nós 3, de sobretudo, um frio grande e olha o carro branco. Aí tinha um carro branco parado. E quando eu olhei para ele, eu vi a torre da igreja por trás dele. Aí ele se lembrou da igreja e voltou: olha a torre da igreja. Aí eu disse: não, mas o carro branco não era esse. Quando eu disse isso, eu não tinha notado, tinha alguém dentro do carro. Esse carro branco grande saiu, aí de uma ruazinha veio o carro branco pequeno que eu tinha visto e parou bem aqui. Então, assim, isso aqui é um enigma que eu carrego até hoje. Diante de um fato trivial, casual, prosaico. Mas que foi... Ou seja, aí os espíritos disseram: olha, saiba que é possível acessar. E até já me deram uma aula sobre os hadrons, blá, 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 blá. Mas como eu lido com a turma de Javé, que também eles mexem no Big Data do Criador, que é um dos livros que eu lancei, em que eles têm o genoma de todo mundo na Terra e eles fazem projeções para frente e mostram futuros, eu não confio nem um pouco nisso. Então essa é a resposta honesta que eu posso lhe dar. Eu sei que é possível, mas não confio em muita coisa nesse campo, porque muita coisa eu me equivoco, muita coisa até hoje não se cumpriu, então não dá pra... é uma matéria que eu não assino embaixo.